É claro, uma melhor infraestrutura para a educação no país. Isso também é importante. E no transporte escolar, isso também é fundamental. Por isso, a notícia é importante. Governo federal repassa ônibus escolares para municípios. Confira a matéria direto de Brasília. O Ministério da Educação entregou 180 ônibus escolares para 144 municípios paulistas. Um investimento de 40 milhões e 700 mil reais foi feito por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A gente quer devolver para o pagador de imposto aquilo que ele paga suado, que é o imposto. Todo dia ele paga imposto. Ele paga imposto na gasolina, no gás, no pão dele. Todo dia esse cidadão paga imposto. O objetivo é devolver uma parte desse imposto para os filhos, para os netos, na forma de ônibus novo. Somente este ano, 552 ônibus do programa Caminho da Escola já foram entregues pelo MEC. Os ônibus transportam até 44 passageiros e são equipados com assentos especiais para alunos com deficiência. Cada ônibus custou R$ 226.500. Para muitos municípios, um investimento que só se tornou possível com o apoio do governo federal. Para o prefeito de Ribeirão dos Índios, cidade com 3.000 habitantes a 600 quilômetros da capital paulista, o ônibus vai contribuir para diminuir a evasão escolar, já que muitos alunos não terão de percorrer grandes distâncias a pé para estudar. Tem muita estrada de chão, tem assentamento e nós temos muita dificuldade no transporte. E hoje é um grande passo que nós estamos conseguindo, um ônibus, né? Desse porte para carregar 40 e poucas crianças, vai sanar muitos problemas locais nossos. Recebendo ônibus escolares do governo federal. E atenção, o assunto é polêmico, o número de condomínios em Marília é muito grande e atenção, Superior Tribunal de Justiça vai julgar pela primeira vez nesta quinta-feira a legalidade de locações de imóveis ou quartos dentro de condomínios, como temos em vários países do mundo. O julgamento pode impactar serviços como o Airbnb, aplicativo de locações que funciona, portanto, em todo o mundo. O assunto é polêmico e o Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, já debateu o assunto. Um especialista neste tema fala aqui no 4 com relação a essa polêmica. Então, primeiramente, vamos ver que tipo de problemas os condomínios têm enfrentado com essa nova modalidade que é locar um imóvel através de um site especializado, que é esse site Airbnb, no formato de diárias de hospedagem. Então, os condomínios comerciais têm enfrentado problemas como falta de segurança, alta rotatividade de pessoas, risco de autuação pela municipalidade, uma vez que você locar por hospedagem é exclusivo de meio de hospedagem e realizar essa locação no condomínio residencial vai desvirtuar a finalidade desse condomínio. Falta de respeito ao regimento interno e convenção, que impõe que aquele condomínio é estritamente residencial, uso inadvertido de áreas comuns, então uma situação é aquele morador, aquele condômino utilizar a área comum e outra situação é uma locação com excesso de pessoas ou com hóspedes que diariamente são alterados e isso vai trazer com certeza uma sobrecarga para um prédio residencial que não está preparado para receber hóspedes como se fosse um hotel. E a responsabilidade também pela guarda das chaves, pela portaria, uma vez que, via de regra, apesar de não ser aconselhável, as portarias costumam ficar com as chaves de muitas unidades. A partir do momento que tem uma alta rotatividade, a portaria vai assumir uma responsabilidade maior e não é intrínseco à função do porteiro ficar controlando chaves para locação de unidades. Vamos verificar o que tem acontecido no Airbnb e outros aplicativos análogos no mundo afora. Por exemplo, nós temos que, em Miami, declarou guerra ao aluguel temporário. Então, o Airbnb foi proibido
em cidades como Miami, nos Estados Unidos, na Flórida. Problemas em Nova York, São Francisco, Berlim, Paris e Barcelona. Aqui nós temos uma notícia de um jornal português que diz: arrendar através de Airbnb já é proibido na Alemanha. Então, é uma nova modalidade, logicamente que pode ser que ela se ajuste ao condomínio, pode ser que ela não se ajuste ao condomínio. Nós tivemos uma situação muito parecida, muita gente diz que o Airbnb é o Uber dos imóveis, porém, com o tempo as situações podem ou não ser resolvidas, a gente vai ter que esperar na prática o que vai acontecer. A questão é que hoje você realizar uma locação através de um site vai conotar meio de hospedagem e vai desviar a função intrínseca daquele condomínio que é residencial. Além de perturbar o sossego, saúde e segurança, ele vai infringir a legislação, uma vez que estabelecimentos que devem funcionar como hospedagem vão precisar de uma licença específica para isso. A questão é a seguinte: o condomínio bem gerido, ele vai ficar que nem esse condomínio que nós estamos vendo aí na tela. Um condomínio com a fachada equalizada, com o ar-condicionado todo colocado de forma correta. Então, essa é a finalidade e esse é o desafio do síndico, do conselho, dos gestores, do advogado do condomínio. Em contrapartida, aquele condomínio que tolera qualquer situação, ele passa a ter esse tipo de problema. O vizinho colocou um toldo, o de cima achou que não teria problema, também colocou o toldo, daí a janela quebrou ou envelheceu, ele trocou, colocou um caixilho diferente, ele passou uma fiação lá em cima com o ar-condicionado. Isso também pode acontecer no Airbnb. Cabe ao síndico o trabalho preventivo. Então ele precisa verificar se aquele condomínio está preparado para isso, se é legal esse Airbnb no condomínio e preparar a situação para que depois ele não trabalhe de forma repressiva, que é muito mais difícil correr atrás de um prejuízo. Depois que um prédio foi desvirtuado, é muito difícil você recuperar aquela edificação. Então é muito mais fácil manter aquele condomínio do que depois ter que remediar e consertar uma situação, ok? Então, nós temos dados que a má gestão do patrimônio, ele chega a uma desvalorização de 30% sobre o valor da unidade. É exatamente essa foto que nós passamos antes. E a má gestão, ela não é simplesmente um síndico que não é considerado bom. É um síndico que não toma as providências que devem ser tomadas, não proíbem as situações, não proíbe a alteração de fachada, com medo de ser depois reprimido ou de ter um condômino considerado inimigo. Os prédios também sofrem o desgaste natural do tempo, é o envelhecimento dos prédios e todo produto tem a vida útil do produto. Então, cabe ao síndico, de forma preventiva, realizar a manutenção e realizar as substituições de forma preventiva e não esperar o prédio envelhecer. Lembrando que esse envelhecimento pode causar um déficit, uma defasagem de mais de 30% no patrimônio daquele que mora. Então, como é importante a boa gestão dentro de um condomínio. Como é que funciona o dispositivo do Airbnb? Vocês podem olhar aí na tela de vocês que funciona muito parecido com o hotel. Então, tem o horário do check-in, o horário do check-out, o número de hóspedes, se você quer alocar uma casa, o número, a quantidade de unidades dessa casa, da mesma forma que você faria uma visita num site de um hotel. E daí você verifica, por exemplo, uma situação como essa. Uma moradora que está oferecendo o imóvel dela. A gente tem aqui imóvel próximo a Paulista, uma região nobre em São Paulo, um apartamento em prédio familiar, em área segura, agradável, enfim. Ela descreve inclusive a situação em inglês e duas situações chamam a atenção. O horário do estabelecimento para check-in é entre 2 horas da tarde e 2 da manhã do dia seguinte. Isso seria um hotel, é um condomínio residencial. Isso é uma situação que foge do âmbito de um condomínio comercial. Imagina se alguém vai chegar num condomínio aonde 2 da manhã, meia-noite, chegando com malas, numa situação muito análoga a um hotel. Logicamente que o morador chega de madrugada, isso acontece, são pessoas conhecidas,
Mas imagina o porteiro ter que identificar um hóspede estranho chegando dentro de um prédio residencial. E temos outra situação aqui que chama atenção. Estadia mínima de uma noite. Digamos que ela poderia alocar para 30 pessoas diferentes durante um mês de 30 dias. Então aquele prédio, se a pessoa tivesse acompanhado ou não, poderia ter 30, 60, 70 pessoas transitando em uma única unidade. E com certeza isso sobraria para o condomínio, isso traria assim um prejuízo, uma perturbação ao sossego, à saúde, além de infringir a legislação, porque a legislação imputa que um condomínio residencial não é apto para trabalhar como se fosse um meio de hospedagem. Quando a pessoa está locando, ela está locando isso, ela está locando um prédio residencial, ela está locando uma portaria onde tem um porteiro e não um atendente de hotel. E dentro desse prédio, nós temos esses tipos de problema. Aqueles que moram, a pessoa vai furar um quadro, a pessoa está com problema lá interno, ali não é um hotel. Porém, aquele que está se hospedando, ele tem a ideia de que ele está num hotel e que ele quer esperar esse tipo de atendimento e que ele quer ter essa tranquilidade. O que nós sabemos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não acontece. Por isso que, via de regra, o Airbnb, para locação por diária, ela foge muito do que um prédio residencial pode oferecer. Logicamente que o Airbnb não é proibido. O que é proibido é, pela legislação nacional, hoje, locar por hospedagem. Se a pessoa locar através do Airbnb por 30 dias, por 60 dias ou por prazos maiores, ele está dentro da legislação. Qual é o problema? O problema são condomínios como esse do meio, que são condomínios que estão no meio do caminho. Então são condomínios que não são nem aqueles prédios antigos que aquela senhora está locando, não são nenhum hotel, mas que ele tem um perfil muito parecido com isso. Ele tem um perfil, unidades pequenas, uma estrutura boa, tem porteiros que são muito preparados, são parecidos com atendentes de hotéis, e ali parece realmente um hotel. Isso tem muito Brasil afora e São Paulo. A questão é, o condomínio vai poder operar, esse condomínio vai depender de como ele tiver sido instituído. Se ele foi instituído como condomínio estritamente residencial, ele não vai poder receber hóspedes. Se ele fosse, por exemplo, um apart-hotel, um flat, ou se na concepção daquele condomínio fosse verificada que ele poderia receber uma situação diferenciada, receber pessoas a título de hospedagem, aquele condomínio poderia, sim, operar dessa forma. Esse condomínio poderia operar dessa forma se na instituição desse condomínio isso fizesse parte. Não dá para, depois de um condomínio pronto, você mudar essa finalidade. Até daria, mas não vai depender unicamente da vontade, da unanimidade dos moradores, porque se o bairro for estritamente residencial, hospedagem tem conotação comercial e pode ser que aquele estabelecimento não possa se adequar a esse tipo de atividade. Então não depende só da vontade, da unanimidade, não depende da alteração de uma convenção, depende de uma legislação urbana também. Por um lado, aquele que quer locar por Airbnb, quer locar por temporadas curtas, o que ele entende? O que ele tem na defesa dele? Ele tem o direito de propriedade. Em tese, ele pode fazer o que ele quiser dentro de uma unidade, ok? Logicamente que tem limitadores, mas o direito de propriedade ele é muito grande, ele está na Constituição. Por outro lado, ele também tem o 1335 do Código Civil, que ele pode dispor da sua unidade, usar, fruir e gozar da melhor forma. E temos o artigo 19 da Lei de Condomínios. Vamos nos aprofundar nelas. Então, a Lei 1335, artigo 1335, diz que aquele condômino ele tem o direito de usar, fruir e livremente dispor da unidade. Porém, o próprio inciso 2 já traz um limitador a isso. Ele diz que usar das partes comuns conforme a sua destinação. Se eu der uma destinação comercial, estou fugindo da minha destinação. E contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Então, ao mesmo tempo que o 1335 traz a possibilidade dele usar da unidade da melhor forma, ele também já traz uma situação proibitiva que ele não pode exagerar, não pode usar da forma a desviar a finalidade desse prédio. Tá aí, esse é o advogado do Cresce São Paulo, Rodrigo Carpati, já deu para sentir o assunto. É polêmico, expectativa para o Cresce
comandado pelo Ederaldo Benetti aqui na região de Marília, e para, é claro, os administradores e moradores de condomínios. Julgamento dessa questão desta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E o assunto realmente é polêmico. E Marília vai sediar pela primeira vez a Feira Popular do Livro. O evento começa desta quarta-feira, vai até o dia 21 de outubro, na praça de frente ao Ganha-Tempo. Vamos ter realmente muitos livros a preços especiais. Horário das 9 da manhã até às 8 da noite. Feira Popular do Livro. Daqui a pouco você confere. Preocupação com relação ao sarampo. Também a rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro. E o comércio vivendo expectativa para o Dia das Crianças. Já, já.